Olá, é informação, é conhecimento, é educação. É Eureka no ar com vocês. Hoje nós convidamos novamente para estar conosco o professor Dr. Douglas Zella, que já gravou conosco o programa anterior e contou para nós toda a sua trajetória, desde as suas escolhas profissionais, o momento que escolheu o curso de administração, ficou na universidade, fez várias especializações e pós-graduação. Vamos colocar a especialização dentro também do escopo de pós-graduação. Hoje ele está novamente conosco porque ele vai contar para nós como foram as suas experiências já na atuação de profissional em marketing. Ok, vamos lá. Obrigada mais uma vez, então, por participar conosco, para levar todo esse conhecimento, toda essa trajetória de experiências exitosas e também em alguns momentos, porque isto também é comum de acontecer em qualquer profissão, que não foram tão exitosas assim por várias situações. E ele prometeu contar para nós, pelo menos, aquelas que não foram tão exitosas e por que não foram. Vamos começar lá. Mas antes de nós começarmos, eu vou pedir então para o Eduardo colocar para nós duas fotos que o professor Douglas trouxe para nós. Vamos lá, Eduardo? Olha lá. Então, que carteirinha é essa? Esse é o meu cartão de inscrição do vestibular. Olha que bacana. De 1981, na verdade, final de 1980. A minha assinatura ainda era outra, eu ainda tinha cabelo, certo? Mostrando aí claramente a minha primeira opção, administração. Foi ali exatamente onde eu entrei. Certo. Mas então essa carteirinha, vocês já ganhavam uma carteirinha no momento que faziam a inscrição no vestibular, Era isso? Era a primeira identificação da universidade, era essa. Depois, a partir dali, você trocava por uma carteira acadêmica, certo? Que bacana, muito assim que era feito. bem. Isso em 1980, final da década de 1980. Então, agora está comprovado. Lá estava o Douglas Zella, que fez vestibular em administração na Universidade Federal do Paraná, e aí ele ganhou essa carteirinha. Próxima, então, Eduardo? E aí o Eduardo todo feliz da vida. Olha aí você está olhando alguém ainda com cabelo, certo? Certo. Mas no início da carreira. Isso aqui nós estamos falando da década de 90, certo? Do final da década de 80 indo para a década de 90, onde já estavam os primeiros passos profissionais, já atuando como profissional de marketing, já trabalhando dentro dessa área. Ok, certo? então vamos lá, Eduardo. Aí é outra relação. É legal isso aí. Agora, então, você vai nos contar, porque realmente esse primeiro bloco do programa, nós queremos saber, digamos assim, você já fechou a faculdade de administração, já fez o MBA, primeiramente, depois fez a pós-graduação, mestrado, doutorado, mas você já estava atuando na área de marketing antes de partir para o mestrado, Vamos lá. isso? Eu comecei a atuar na área de marketing logo após a minha pós-graduação, certo? Bem na área, inclusive é importante olhar, o marketing era muito ligado à área comercial. Eu estava relacionado a isso. Então eu terminei minha pós-graduação e já comecei a atuar dentro da área comercial. Trabalhei em companhia de petróleo, depois trabalhei dentro da área de mercado financeiro. Trabalhei com o mercado financeiro durante um bom tempo. E trabalhei dentro disso, aprendi muito dessa coisa de atuação do mercado, da sensibilidade de mercado. E posteriormente eu fui trabalhar numa grande empresa paranaense, na qual eu tive um pé bem forte no marketing. Eu trabalhava na área de pesquisa de mercado, certo? Então eu fazia levantamento de tudo que acontecia no Brasil inteiro. Certo. Acompanhava as vendas, acompanhava o resultado, acompanhava as ações promocionais, trazia informações para a decisão. E a gente, não sozinho, mas participando de um grande grupo, a gente trazia muita coisa legal, a gente tinha muita ideia legal. É uma coisa que fascina, viu, Regina, a área de marketing, porque ela sempre traz novidades. Você nunca tem um dia igual ao outro, certo? Você não tem rotina. Existem algumas atividades que a gente tem rotina. Você sabe, existem profissionais que eles fazem a mesma coisa, ou quase a mesma coisa todos os dias. Quem trabalha com marketing não faz isso. Porque cada dia que passa é um dia diferente. O cenário muda, a ação muda, e dentro do cenário mudando, a ação mudando, você tem relações diferentes de ações profissionais. Eu acho que tem muita coisa legal nisso aí. Eu tive o grande prazer também, nesse mesmo espaço, ainda trabalhando como executivo, certo? De começar as minhas primeiras interações na área de consultoria. E o que chama a atenção na área de consultoria para quem está nos vendo agora aqui? É que na consultoria você é vamos chamar assim, um funcionário temporário, certo? Você chega numa empresa, verifica
que está acontecendo naquela empresa, os problemas que eventualmente elas tenham, ou as necessidades que elas têm, às vezes são problemas, às vezes são necessidades. Faz a tua intervenção e à medida que a coisa acontece, que ela começa a cair no dia a dia, você vai embora, certo? Então é uma coisa legal porque você vai atuando em diversas empresas. Sim. E eu tive o grande prazer de atuar em diversas empresas. Quem olhar meu currículo está público na internet, desde times de futebol, passando por indústrias cosméticas, certo? Empresas de explosivos, certo? Áreas de atuação completamente diferentes, sempre vendo isso. Muitas vezes eram necessidades, o que é muito mais legal. Então, por exemplo, na área de entretenimento, um grupo de entretenimento queria lançar uma nova casa noturna. Vamos verificar, fazer uma análise para verificar se aquela casa noturna caberia naquele mercado. Certo? Então, precisamos fazer uma análise inteira de mercado para essa situação. Uma outra vez fizemos um trabalho bem diferente, nós estávamos com o lançamento de um produto completamente inusitado. Então, nós não sabíamos se esse produto ia dar ou não certo, fizemos uma pesquisa de mercado, analisamos, vimos tudo e descobrimos que não ia dar certo. É bem legal isso aí. Então, você tem essas relações. Só um pouquinho aí, isso é uma intervenção aqui pelo seguinte, você estava então atuando como consultor, aí, uma empresa de consultoria, quando a outra empresa que trabalhava com eu era executivo e, e nas horas vagas eu atuava com consultoria. Entendi. E depois eu encerrei minha carreira de executivo por questões absolutamente particulares, certo? Eu estava assim, uma época muito cansado e eu resolvi colocar o pé na consultoria. Nesse mesmo momento, Regina, eu tinha uma terceira profissão, aqui que eu já era professor, certo? Então, 3 profissões era muita coisa, eu teria que optar por 2. Certo. Entre ser executivo, certo? Ou ser consultor e professor, eu preferi ser consultor e professor. Porque ser consultor e professor é possível, porque você como consultor, você administra o teu horário. Como executivo, você não administra o teu horário. Você vende o seu horário é da empresa. Então a empresa decide, olha, na semana que vem você vai estar trabalhando durante a semana inteira no Nordeste ou no Rio de Janeiro. Poxa, mas eu tinha aulas aqui. Esqueça, ou é uma coisa ou outra. Agora, como consultor, você pode administrar. Desculpe, meu caro cliente, eu não posso estar na semana que vem com você aqui, porque eu vou estar dando aulas. Então você consegue administrar. Essa foi uma opção minha. E aí também uma coisa bem importante, para mim, eu aderi ao home office, certo? Que para mim foi muito legal. Eu tenho uma empresa, um CNPJ registrado, que já tem 32 anos. Não, desculpe, 30 anos, certo? 30 anos o CNPJ. Vai fazer 30 anos agora. E ele tem uma característica bem interessante, ele sempre foi na minha casa, certo? Sempre eu mudei de casa e ele veio o CNPJ. E minha filha, quando era pequenininha, bebezinha, ela dizia assim, todo papai trabalha em casa, toda mamãe sai trabalhar. Essa era a referência que ela tinha, porque eu trabalhava em casa. E é legal olhar essa questão do trabalhar em casa, quer dizer, você tem uma liberdade de horário, tem que tomar cuidado para não trabalhar de mais nem de menos, certo? Você tem um espaço que você pode administrar e você tem empresas diferentes atuando. Aí virou uma profissão dos sonhos. Hoje, somados os projetos que eu trabalhei sozinho, os projetos que eu trabalhei em equipe, já são mais de 130 empresas onde tivemos, certo? Muitas coisas legais dentro da área de marketing, principalmente na área de inteligência de mercado, certo? Que no programa anterior nós falamos que quem trabalha com marketing tem que estudar muita psicologia, sociologia, antropologia, mas também muita estatística, cálculo, matemática. E a inteligência de mercado tem essa característica. Eu trabalhei muito dentro disso, então analisando todo um cenário para levantar e colocar para o decisor dentro da empresa. Olha, a melhor coisa que você pode fazer é isso, certo? Muitas coisas nós acertamos assim brilhantemente, claro. Muitas coisas também não acertamos tão brilhantemente, mas isso é uma coisa que pode acontecer com qualquer qualquer profissional e qualquer pessoa que está dentro da área tem essa característica. Ainda em se tratando da questão da consultoria, quando a empresa então solicita uma consultoria para colocar no mercado determinado negócio, enfim. Um produto ou serviço. Um produto, serviço, exatamente. Como a empresa recebe esse parecer, esse laudo sobre, não vai dar certo? Você até chegou a citar um exemplo. Então, aqui não dá, por isso, a não ser que melhore aqui e acolá. Como a empresa, então, recebe Vamos lá. Esse laudo? É legal para nós pensarmos nisso, e principalmente para quem está começando carreira. Vamos lá, meus caros. Empresas são compostas de pessoas. Tá? Empresas são compostas de pessoas. Pessoas lideram a empresa, pessoas fazem a empresa, pessoas trabalham na empresa. E normalmente,
quando você tem esse grupo que lidera, você tem aí, ou é o dono do negócio, ou é uma pessoa com cargo forte no negócio. Se for uma empresa pública, é alguém que tem um comando bastante forte. E se ele gosta daquilo, ele está apaixonado por aquele produto, ele quer lançar aquele produto, ele quer lançar aquele serviço, é muito difícil você dizer para ele, desculpe, patrão, certo? Mas essa sua ideia não é muito legal. É complicado, é um com pouco certeza. difícil. O que eu, normalmente eu costumo dizer, Regina, aí vamos voltar para a ciência, certo? Pesa aí o meu mestrado, o meu doutorado, que ele diz a seguinte coisa: você não tem uma opinião, certo? A ciência tem uma opinião, certo? Então, o que acontece com isso? Meus caros, se você for um consultor baseado só em experiência, só na tua vivência, você vai ser uma pessoa um pouco mais rasa. Por quê? De acordo com a minha experiência, isso tende a dar certo ou não tende a dar certo. Agora, se você é um cientista, você vai pesquisar a razão daquilo. Você vai dizer, não vai dar certo por causa disso, disso, disso. Não vai dar certo por causa disso, disso, disso. Isso faz com que a pessoa que gostaria de ouvir um sinal positivo receba um sinal negativo. Mas olha, realmente, eu não posso deixar de acreditar, porque isso foi baseado numa pesquisa científica. Hoje nós levantamos muita pesquisa científica. E por isso que eu acredito que o peso da formação acadêmica seja muito importante. Não que eu não creia nas pessoas que têm um senso muito grande de experiências práticas muito grandes, etc. Não é que eu não creia neles. Mas eu acredito que existe uma certa limitação a partir do momento em que seja a opinião de uma pessoa e não a opinião do que esteja efetivamente acontecendo. Eu acho que a ciência é tudo por trás disso. Colabora, sim, né? Sim, contribui em um momento de decisão, inclusive do que fazer na expansão dos seus negócios, digamos assim. Mas é a ciência que vai colocar a viabilidade ou não dessa ideia. A ciência faz a prova, não é uma axiologia, é a prova. Então, o motivo pelo qual eu creio muito, certo, em cientistas, sejam cientistas técnicos, certo, ou cientistas comportamentais, sejam quais forem ciências. Olha, baseado no comportamento humano, baseado nisso, naquilo, a gente tem essa relação. Muito bom. Vamos fazer um pequeno intervalozinho e já voltamos. Continue conosco. Segundo bloco do programa Eureka Série Profissões. Continuamos aqui com o professor Douglas Zella, que já participou conosco também do primeiro bloco e nos descortinou uma série de situações e informações, principalmente para aquele estudante que está pensando em fazer o curso superior em marketing, porque foi a área em que Douglas Zella contou para nós que se destacou mais e que vai trazer para nós, vai fazer comentários sobre as experiências mais exitosas dessa área que ele atua até hoje. E também vai abrir a caixinha de Pandora e vai contar para nós aquelas experiências que não foram tão exitosas assim. E por quê? Vamos lá, Douglas. Agora é com você, meu amigo. Conta quais foram aquelas experiências mais exitosas já na sua trajetória profissional em marketing. Perfeito. Vamos lá. Trabalhando profissionalmente dentro da área de marketing, eu encarei, como eu falei, centenas de empresas em consultoria, como executivo, etc. E eu vi muitas coisas, então é importante a gente olhar aqui. Eu vi muita coisa acontecendo no mercado, muita coisa boa, muita coisa ruim. Mas algumas situações me levaram a refletir, dizendo assim, olha, eu acredito que se eu tivesse pensado de uma outra maneira, poderia ter acontecido outra coisa. Se eu pudesse pensar de uma outra forma, uma outra alternativa, eu poderia pegar isso aí. Mas vamos começar pelo lado bom, certo? Muitas coisas legais que nós fizemos. Primeiro ponto bem interessante, um case interessante, coisas que as pessoas não pensam. Todo mundo pensa assim, marketing é um negócio comercial. Marketing, essencialmente, para produtos e serviços, vai ter que ter propaganda, vai ter que mexer com isso, fazer aquilo. Nem sempre é assim. Uma certa vez, um grupo de alunos meus, certo, do interior de Santa Catarina, eles foram meus alunos num curso de formação de dirigentes de cooperativas médicas, certo? Então, todos eram médicos e todos eles participavam, eles seriam futuros dirigentes de cooperativas médicas. E aí, nesse curso de formação, apareceu uma questão. Um dos participantes falou, professor, nós temos aqui na cidade um hospital, certo? E esse hospital tem um grande problema. Fica no interior de Santa Catarina, uma região sem cidades grandes, e a região a cidade maior é Curitiba, certo?
que fica distante, 200, 300 quilômetros, mas é onde as pessoas veem como referência dentro da área médica. E o hospital tem muita coisa boa, só que as pessoas não sabem que existem coisas boas no hospital. E a gente queria saber, tem como promover, tem como fazer propaganda no hospital? É um negócio bem interessante. Eu falei para eles, vamos fazer uma análise. Imagina, existe uma coisa que a gente trabalha muito na área de marketing, chamada demanda negativa. O que é demanda negativa? Existe, primeiro, demanda positiva, é aquilo que todo mundo quer comprar. Demanda negativa não é o que todo mundo não quer comprar, é aquilo que as pessoas são obrigadas a comprar, mesmo que não queiram. Então, um exemplo de demanda negativa, serviço de borracharia. Você não quer, certo, que o pneu do teu carro fure. Mas se furar o pneu, você precisa de uma borracharia, certo? Então, essa é uma demanda negativa, algo que você não quer comprar, mas precisa comprar. E serviços médicos é demanda negativa. Ninguém vai para o médico porque diz assim, olha que bela manhã de sol, eu vou até o hospital agora para tirar sangue. Não, não tem isso. Então, você tem que trabalhar com o outro lado. Sim. E nós fizemos uma imersão, certo? Eu falo nós, porque eu trabalhei junto com outro professor e fizemos uma imersão, inclusive o professor Ricardo Pimentel, meu parceiro nesse projeto, ele é sociólogo, antropólogo e também profissional de marketing, então nós juntamos as duas faces, nós fomos estudar o comportamento das pessoas dentro do hospital e olhar o que poderia ter de bom no hospital, certo? E é bem interessante você olhar o que você procura ter de bom no hospital. O hospital tem dor, o hospital tem sofrimento, o hospital tem um certo desconforto. Ninguém quer ir para o hospital, a não ser uma ala dentro do hospital, certo? E esse hospital tinha uma ala, chamada maternidade. E aí o que nós fizemos? Nós pegamos a porta de entrada da maternidade e procuramos mostrar para as mulheres que estavam grávidas qual seria o movimento dela no hospital. Certo? Você é mãe, muitos dos nossos telespectadoras são mães, provavelmente não tiveram uma experiência de conhecer uma sala de parto antes de ter a luz, antes de dar a luz. E nós passamos a mostrar, e nós passamos a ter um programa de convivência, certo? Das parturientes, melhor, das gestantes, certo? Conhecendo o ambiente hospitalar, como seria, etc. E no final de cada uma dessas reuniões, nós oferecíamos um pãozinho caseiro que as freirinhas faziam, com uma sopinha que era uma delícia, que inclusive eu fazia questão de jantar no hospital, certo? E todo mundo começou a olhar com carinho o hospital, através dessas mulheres, certo? Então veja só, não precisamos fazer propaganda, não precisamos fazer AUE, não precisamos fazer nada, conseguimos mudar a imagem. E aconteceu um fenômeno bem interessante. A quantidade de partos aumentou, porque muitas daquelas mães preferiam ir até Curitiba, andar 300 quilômetros, às vezes com dores do parto, para ter seu bebê, porque tinha medo do hospital. Quando passaram a ver, viram que o hospital era perfeito, ele tinha tratado com carinho, ele tinha todo o processo de higiene, etc, etc. Mas como aconteceu essa ideia? Como foi isso colocado para o público? Foi colocado através de uma campanha. Uma campanha, inclusive chamamos a imprensa, demos uma sopinha para a imprensa, etc. Não, mas isso não é o fato de contar, não é o mais difícil. O mais difícil, que aí que entra o profissional de marketing, é ter esse insight, Regina. Tá. Onde saiu essa ideia? É difícil saber. Ela vem do nada. Ela vem quando você está... Conta para nós, que agora está todo mundo aqui curioso. Ela vem num momento inusitado. Uma vez eu li um livro chamado Como Ter Boas Ideias. Certo? E ele dizia assim, primeira coisa que você tem que fazer, leve a tua necessidade até a exaustão. Depois abandone. Certo? E você vai ter uma visão externa. E normalmente é isso. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu procedo sempre dessa maneira. Não sei. A partir desse momento que eu me distancio daquele problema, eu passo a ver o problema com uma outra ótica. E aí surgiu, por que não? Certo? E nesse por que não é que surgem as grandes ideias. Mas Douglas, então você e o seu sócio... Meu parceiro nesse projeto. Parceiro do projeto, vocês também fizeram um tour, digamos assim. Nós tivemos uma grande imersão. Pelo hospital. Sim, fizemos uma grande imersão. Para conhecer todos os setores, os departamentos, as todas salas. As áreas. Todas as áreas, todos os serviços prestados pelo hospital, buscando, então, formar um arquivo para depois
A partir de todas essas informações, nós processamos e apresentamos uma solução. Certo. Então, é muito interessante. Nesse momento, a gente apresenta uma solução e essa solução resolveu a questão que nós tínhamos lá. E daí foi feita essa grande campanha. Essa grande campanha de movimento com da as gestantes cidade. também, elas Com as gestantes, elas dispuseram. participaram, etc. Bacana, etc. Inclusive, bacana. 2 dos médicos que participaram desse grupo lá eram pediatras, certo? E participaram juntos, e um era obstetra, que ajudou e mostraram uma coisa que eles nunca haviam pensado. Mostraram um hospital, certo? Para as pessoas que obrigatoriamente irão no hospital para dar à luz, certo? É uma ótica que nunca ninguém parou para pensar, certo? Assim, você vai entrar num lugar desconhecido para ter um momento sublime da sua vida. É melhor você ir num lugar conhecido para ter um momento sublime da sua vida, certo? Humanizamos o parto. Era isso que eu ia dizer agora. O que ficou muito presente para quem está ouvindo toda a sua campanha, né? Foi justamente isso, a causa humanitária, a causa humana que existe ali dentro de um hospital. E existe sim, mas só que vocês conseguiram trazer isso à tona para formatar essa campanha. E essa mesma causa humana nós podemos levar para um consultório médico, nós podemos levar para um restaurante, nós podemos levar para uma loja, podemos levar para uma fábrica, certo? Então nós temos que olhar agora, muita análise, muita ciência para entender o todo. Eu acho que é aí que vem a grande questão. Eu acho que se você conseguir pesquisar e ter informações suficientes, a tomada de decisão é muito mais fácil, certo? A tomada de decisão é muito mais fácil. Uma vez, Regina, nós queríamos saber por que as pessoas cheiravam café antes de comprar. Eu fomos pesquisar, certo. O pessoal dizia assim, não cheiro café. Mas como você acabou de cheirar, está dizendo que eu sou maluco, mas nós descobrimos depois, através de pesquisa, que aquilo era um momento sublime, porque o cheiro de café sendo passado é uma coisa muito gostosa. Lembra a casa da avó, etc, sim, etc. Sim. Sabe qual foi a solução? São as memórias afetivas. As memórias afetivas. A solução foi simples, colocamos essência de café sendo passado na cola que fechava a tampa, as pessoas cheiravam, colocavam e levavam embora felizes, certo? Porque eles sentiam o cheiro do café sendo passado e não só o cheiro do pó de café. Muito bom. Muita coisa. Então, você já nos deu o exemplo de uma campanha exitosa. Que deu muito certo, que vocês envolveram estes outros componentes que também são necessários nesse caso, né? Diria até que essas gestantes, elas sentiram-se um pouco participantes de tudo aquilo e por isso começavam a escolher o local. Muito bom. Agora eu preciso te perguntar aquele lado que não é tão bom assim, mas você vai ter que contar para nós. Nos dê um exemplo de uma campanha que não foi tão exitosa assim. Vamos lá. E por quê? Vamos lá. Eu participei diretamente de um grupo e nesse grupo nós estávamos lançando uma linha de cosméticos destinados a meninos adolescentes, certo? E uma coisa bem simples. Nas linhas meninas adolescentes, nós temos várias linhas de cosméticos que atendem e é um sucesso enorme. Se você pesquisar, é muito. A menina com 12, 13 anos, ela já tem uma linha de cosmético para ela tem uma linha de um creminho, que nada mais é que um hidratante, alguma coisa, somado a um perfuminho, um desodorante, etc., um shampoo, um condicionador, isso dá muito certo. E aí, simplesmente, a indústria teve uma ideia brilhante. Já que tem para as meninas, vamos fazer para os meninos. E nos consultaram. Que legal, né? Que legal. E aí eu peguei, certo? Juntamente com a minha equipe, comecei olhando. Vamos validar isso. Nós não viemos atrás. Olha bem, erro, meus caros, erro. Marketing começa no mercado, marketing começa nas pessoas. Quem compra, quem decide é aquele cara que vai lá e põe a mão e paga. Ou então, se ele não põe a mão e paga, ele é o consumidor. No caso dos jovens adolescentes, ele que vai dizer, pai, eu quero isso, mãe, eu quero isso, certo? E nós começamos a ver, perfeito, as meninas se inspiram nas mães, perfeito, e os meninos também se inspiram nos pais, certo? Não, Regina, as meninas se inspiram nas mães, os meninos se espelham nos pais. Esquecemos de perguntar para as crianças, para os jovens, meu jovem, o que você quer? Você quer isso? Nós não perguntamos, nós achamos que o pressuposto das meninas dão os rapazes dá igual. E aconteceu um grande fracasso. Por quê? Porque simplesmente os meninos não queriam. E eu, diante dessa rejeição, eu fui até aos pontos de venda e fiquei parado lá, entrevistando cada vez que entrava um menino. E dizia assim, por que você não quer a linha? Ele falou, não sou criança, eu quero aquela que é de homem, certo? Ele disse, aqui, isso é de criança, eu sou adolescente. Pô, cara, eu já tenho 12 anos. Eu esqueci que um dia eu tive 12 anos.
E eu me lembro claramente que naquela época eu pensei assim, eu acho que eu ganhei um prêmio do meu patrão, o meu emprego, porque eu merecia ter sido mandado embora. Eu e toda a equipe, porque nós erramos uma coisa fundamental. Erramos uma coisa básica. Marketing tem que entender o comportamento humano. Marketing tem que entender as pessoas, o coração das pessoas, certo? Se você não entender o coração das pessoas, você vai estar forçando com que elas comprem alguma coisa. Forçado, ninguém compra nada. As pessoas têm que se identificar. As pessoas têm que conhecer. E nem sempre a gente consegue isso. E nesse caso, erramos, certo? Porque nós não fizemos algo qual, mais importante, eu sou professor. Pesquisa de mercado. Só isso. Muito bom. Muito obrigada por todo o seu relato, por você estar conosco aqui novamente no Eureka. Infelizmente, nós temos que encerrar o programa. Eu tenho certeza que, assim como eu, vocês também gostariam de continuar ouvindo todas essas histórias exitosas e aquelas nem tanto assim, que o Douglas Zella teria para nos contar. Vamos lá, obrigado pela sua audiência. Continue nos acompanhando. Programa Eureka Série Profissões. Até mais.